Olha, o dia da aprovação foi uma surpresa e tanto. Eu tava estudando meio de matéria e acabei recebendo um e-mail da Conveste falando que eu tinha sido aprovado na lista de chamada. Eu acabei por quase que gritar no meu prédio, então assim, foi uma notícia fantástica. Meu nome é Nicolas, eu sou aqui de São Paulo, tenho 19 anos e fui aprovado no curso de Estatística na Unicamp. Eu escolhi estudar com estratégia por conta de tempo. Eu não sabia como eu estudar depois que eu terminei o terceiro ano e eu achei mais cômodo usar materiais online. Conversei com amigos meus que já faziam estratégia e acabei aderindo ao material. Adorei principalmente o livro interativo, aquele LDI, e então eu quase devorei aqueles materiais por completo, assim, coisa de maluco praticamente, mas são materiais excelentes, assim, então qualquer um que pegar aquele assunto consegue ver tanto as aulas, os vídeos, resumo daquele capítulo, quanto estudar por conta própria o material escrito. Então vale a pena pra caramba. Eu recomendo fortemente. Além do conteúdo que já é disponibilizado pela Estratégia no YouTube, que são as revisões pré-vestibulares que eu... Teve dia que eu virava o dia assistindo essas revisões, os simulados disponibilizados dentro da plataforma, as listas de exercício, e por conta de o material ser atualizado quase constantemente. Então, aulas de atualidades, a professora colocava o conteúdo quase que... colocava as notícias por mês. Então ajudou bastante até para atualidades. As aulas de física são excelentes, de matemática, português, sim, todo o material em si é completo para quem quer ser aprovado. Então, acho que vale bastante a pena. Além do LDI, para poder assistir às aulas, dois recursos que eu usei bastante foram a da redação, a correção de redação. Tentava mandar quase uma por a cada semana, uma a cada 2 semanas. E eu usava bastante a lista de exercício. Pegava um assunto que eu estava vendo naquela aula e montava uma lista de exercícios com os principais vestibulares. E muitas vezes o simulado. Quando divulgava algum, eu já corria para fazer. Olha, foi uma experiência boa, porque eu conseguia estruturar um cronograma que eu pudesse completar ele sem pular etapas. Então eu conseguia separar, às vezes, uma manhã inteira só para exatas, para um assunto que estava defasado, e não ficava atrasado em relação a outros conteúdos. Então acho que isso conseguiu me ajudar bem a ter uma gama maior de conteúdos aprendidos que seriam necessários pela banca. Olha, o dia da aprovação foi uma surpresa e tanto. Eu tava estudando meio de matéria e acabei recebendo um e-mail da Conveste falando que eu tinha sido aprovado na lista de chamada. Então, eu acabei por quase que gritar no meu prédio. Então, assim, foi uma notícia fantástica. A parte de análise de dados eu acho muito, não sei se pelo método ou pelo que analisa em si, mas é uma parte que me interessou muito. Então eu acabei indo para essa área por conta disso. Além de poder trabalhar com outras áreas constantemente, já que a estatística não é tão presa à matemática quanto outros assuntos. Então, essa possibilidade de poder trabalhar com outras áreas, aprender coisas novas e poder usar esses métodos que já são mais certinhos, me instigou a fazer estatística. Valeu muito a pena. Eu demorei um pouco para poder montar uma rotina de estudo bem estruturada, né, para não nem exagerar num dia, nem deixar faltar no outro, e conseguindo manter um tempo pelo menos de descanso pelo menos um dia de descanso durante a semana, tempos de descanso regulados durante as sessões de estudo, que sem rotina, principalmente online, é coisa de como posso dizer? É meio arriscado você não seguir uma rotina. A chance de você se perder é muito mais fácil do que com rotina. Foi uma notícia e tanto. Saber que é um curso que eu quero. Foi a aprovação em primeira opção numa das melhores faculdades do país. Então, assim, ainda estou meio incrédulo com essa notícia, mesmo estando no campus quase que diariamente. Mas é fantástico. É algo que muda muito o jeito como você enxerga o estudo depois que você está lá dentro. Eu diria apoio, porque
todos os professores tinham, seja pelo Telegram, pelo YouTube, o Estratégia sempre teve uma forma de apoiar o vestibulando. Então, correção de redações completas, então sempre teve a correção extremamente detalhada, então sempre sabia o que eu podia melhorar numa próxima redação. Os professores sempre estavam em contato com o chat, então por mais que não fosse, por exemplo, a revisão de véspera, tinha salas VIPs em alguns períodos, então o professor sempre estava em contato com o aluno para poder tirar as dúvidas, então você nunca sanava, você nunca ficava sem sanar uma dúvida. Então eu acho que uma palavra para estratégia seria apoio. Acho que algo muito importante seria a constância nos estudos. Criei uma rotina, por mais que não estou motivado a estudar meia hora, mesmo não motivado, meia hora é melhor que nada. Às vezes 5 minutos pelo próprio celular, Estratégia Cast, por exemplo. 5 minutos ali já é melhor do que nada estudado. Então, manter uma constância. A motivação às vezes acaba, mas a disciplina ganha estudando para uma prova tão difícil quanto os vestibulares. Primeiro, eu recomendaria ver dentro dos manuais do próprio vestibular, ele tem um assunto uma grade que seria recomendada pela própria banca. Então, às vezes em matemática é conjuntos e assim adiante. Então, eu recomendaria procurar o manual mais recente, nesse caso foi de 2024, ver o que a banca pediu como prova, e o legal da Unicamp é que ele indica qual que vai ser para a primeira fase e qual é a primeira e segunda fase. Os primeiros 3 meses até pegar uma base, eu pegaria somente o conteúdo teórico. Eu recomendaria somente o conteúdo teórico. Após um tempo, tentar simulados, lista de exercícios mais complicados, até ter uma base fixa, uma base um pouco mais firme, estudar somente teoria e fazer exercícios de fixação e aprofundamento, mas não querer pegar a prova dos últimos 10 anos para fazer, senão a pessoa acaba em julho as provas e não tem conteúdo para estudar. Principalmente os vestibulares que são atualizados, como a Unicamp, é muito ruim você pegar provas tão distantes. Então, pegar, sei lá, prova dos anos 2000 e fazer até a prova de 2024 é extremamente arriscado por conta dos assuntos que já saíram, às vezes atualidades que já saíram. Tem, às vezes, perguntas que são muito específicas daquele ano. Eu lembro uma que eu fiz para treino em matemática que falava do Canal do Suez. Eu recomendaria ter uma base fixa para estudo pela parte teórica, né? Ver videoaula, fazer exercício de aprofundamento. Então, partir para listas mais próximos do vestibular. E sempre alternando entre primeira e segunda fase. Porque a segunda fase pega muita gente por ser uma prova escrita. E geralmente, como focam muito na primeira fase e é só alternativa, na hora que chega na segunda, às vezes não sabe estruturar uma boa resposta, não sabe como escrever a resposta de uma forma que a banca veja de uma forma boa. Além de ter uma rotina extremamente regrada, contando com tempo de pausa quase que cronometrado, eu gostava muito de fazer fichas com fórmulas, principalmente para a parte de exatas. Porque história, geografia, essas coisas, você meio que não pode entender a matéria tão metódica. Ela é mais... se você entender o contexto, você consegue chegar na resposta do que você precisa. Mas matemática, física, química, que são mais fórmulas que você tem que lembrar, eu gostava de fazer fichas com as fórmulas e às vezes fazer uma frasezinha idiota para poder lembrar daquela fórmula, que nem forma de movimento uniforme, o sorvete, por exemplo. Então era um macete que eu gostava e me ajudava.